Olá, eu sou o Davi Lago e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre a obra Oração de Petição, uma investigação filosófica, do professor Scott A. Davidson. Vamos lá, esta obra originalmente foi publicada em 2017 pela editora da Universidade Oxford, na Inglaterra. O professor Scott Davidson é um expert, um especialista nesse assunto, tendo ministrado inúmeras classes, tanto em seminários teológicos como faculdades de filosofia. Ele é professor de filosofia, inclusive, na Morehead State University, em Kentucky, nos Estados Unidos. O professor Davidson estudou tanto esse assunto que ele foi convidado, por exemplo, para escrever o verbete sobre as orações peticionárias, as orações de petição, na célebre Enciclopédia Stanford de Filosofia. Quem não conhece ainda, essa enciclopédia é uma espécie de mainstream, de primeiros passos em qualquer tema que você quiser estudar, examinar, entender melhor da filosofia, seja um tema, um tópico, ou até mesmo o perfil biográfico de algum grande filósofo, autor, autora, a enciclopédia Stanford é sempre um ponto de partida referendado, né? Então eles colocam normalmente talvez a maior autoridade viva em determinado assunto ou um dos grandes nomes de determinado assunto. Não por acaso escolheram o professor Scott Davidson para apresentar essa questão na enciclopédia. Então o professor Davidson vem de alguns anos já, décadas, ele menciona, inclusive, é impressionante, logo no início da obra, né, as classes que ele já ministrou sobre esse assunto, um assunto atemporal, um assunto que alcança todas as religiões, literalmente. Em todos os povos nós vamos encontrar registros de orações de petição, orações peticionárias, né? Por exemplo, Filipenses 4, verso 6, o apóstolo Paulo escreve assim, né? Não andei ansiosos por coisa alguma, antes com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinou a pedir, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma oração de súplica, quando eu peço algo, uma oração de intercessão, quando peço algo a Deus em favor de outra, em favor de outra pessoa. Então, mas as orações de petição, muitas vezes, até mesmo incrédulos, pessoas que creem que Deus não existe, que se autodeclaram céticos, céticas, essas pessoas muitas vezes em momentos de crise também fazem orações, às vezes brincando, em momentos de alegria também, fazem orações. Bom, esse é um tema que não apenas está dentro dos estudos bíblicos, dos estudos teológicos, mas também na filosofia, né? C.S. Lewis, por exemplo, também tem um ensaio curto, famoso, né? A eficácia da oração, onde o C.S. Lewis ele diz o seguinte, abre aspas para Lewis, a oração só pode ser uma de duas coisas, uma ilusão completa ou um contato pessoal real entre pessoas incompletas, pessoas embrionárias, nós, os humanos, e a pessoa totalmente concreta, Deus. O professor Davidson vai, à sua maneira então, nessa obra, apresentar essa questão. Porém, de um ponto de vista ainda mais técnico. Não é propriamente um ensaio, não é um devocional. Ele vai apresentar com rigor conceitual a questão, o tema da oração peticionária. Então aqui um primeiro alerta. Você que às vezes está procurando uma obra mais devocional, pastoral, de discipulado, para edificar a sua fé, né? A Bíblia fala muito sobre orações peticionárias. Ela diz que nós devemos orar com fé. Jesus fala lá em Mateus 21, separei alguns versos. Tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Fala, por exemplo, em Tiago 4,
para orarmos com a motivação correta, sem egoísmo, né? Diz, não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. A Bíblia fala muito, 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, vai falar, né, que ele ouve que pedimos e sabemos que temos o que dele pedimos, né? Orar segundo a vontade de Deus, João ensina, orar no nome de Jesus, orar com base no relacionamento vivo. Essa obra do professor Davidson não vai nessa linha. Então é uma obra que pode irritar alguém que muitas vezes está querendo uma obra do ponto de vista da fé, de uma fé real, consolidada. A proposta da obra não é essa. Como ele mesmo coloca na sua introdução, nos primeiros capítulos, ele levanta um tema de um modo artificial. Ele não vai, inclusive, atacar uma ou outra corrente de pensamento religioso, cristão, ou intracristão, né, dentro das diversas linhas cristãs. Ele é muito cuidadoso sempre de explicar, explicitar em que termos ele está falando de oração, de Deus, né? Ele vai usar a expressão teísmo tradicional e vai explicar o que ele quer dizer com o teísmo tradicional, dependendo do capítulo e do tema que ele abordar. Então é uma obra filosófica. Olha como que ele apresenta o tema com a pergunta: assumindo que o Deus do teísmo tradicional existe, é razoável pensar que Deus, ele atende orações de petição específicas? Então é essa pergunta, e do ponto de vista filosófico, que ele vai esboçar então um panorama de respostas. Ele não vai apresentar apenas uma resposta, mas uma espécie de estado da arte dessa questão. Então é uma obra extremamente recomendada para todos que se interessam por teologia e também para filósofos que queiram mais subsídios, conhecimentos, aportes teóricos sobre teoria do valor e epistemologia em especial. Acho que esses, né, estudos axiológicos sobre axiomas, valores, teoria dos valores e também epistemologia, teoria do conhecimento, ceticismo. Se você tem interesse filosófico nessas questões, é uma obra extremamente recomendada, que vai examinar então se há ou não coerência em realizar orações peticionárias. Ele vai ter também, penso, para quem crê, né, tem parte do ponto de vista de uma crença, de uma fé cristã, por exemplo, terá sim também um valor apologético. De diversas partes dessa obra tem também um valor apologético de confirmação, né, da própria fé. Então é um texto que vai expandir conhecimentos. Algo que eu acho peculiar e muito legal nesse livro para entender determinadas questões, né, específicas, o professor Davidson faz reconstruções, né, de conceitos maiores, né, de um modo muito didático, e ficam pistas também de quem quiser o aprofundamento. Então, por exemplo, quando ele vai esboçar a noção de providência divina, uma noção que é disputada dentro da fé cristã, então não deixa de ser também uma aula sobre esses conceitos. Então, apenas a título exemplificativo, quando ele fala de providência divina, ele vai dizer, olha, as tradições cristãs, ao falarem sobre providência, se baseiam em 3 linhas, pelo menos, conceituais. Primeiro, os conceitos sobre o poder de Deus, o Deus que criou o mundo a partir do nada, ex nihilo. Segundo, não apenas falam sobre o poder de Deus, a providência fala sobre o conhecimento de Deus. Em terceiro, sobre o concurso de Deus na ação que existe no mundo, nos seres, objetos que existem no mundo. Então ele fala sobre o poder de Deus, conhecimento de Deus e o concurso de Deus na realidade. Mas, por exemplo, quando ele fala do conhecimento de Deus, esse segundo ponto, ele vai explicar 3 linhas principais que vão ter diferentes visões sobre o conhecimento de Deus. Teísmo aberto, o eternalismo e o molinismo. Então, eu estou dando apenas um exemplo de que essa obra apresenta, então, mapas conceituais interessantes que ajudam também em outras pesquisas. Então, é uma obra recomendada, com narrativa didática, escrita didática,
com vários autores clássicos, Abelardo, Calvino, e também autores mais contemporâneos, autores modernos, como o professor Richard Swinburne, Nicholas Smith, Randolph Clark. Então, se você deseja conhecer mais sobre uma perspectiva filosófica das orações de petição, eu recomendo essa obra. Um abraço e boa leitura.